Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir à batalha de Madara versus Aizen do canal Thiago ZGB. Já deixa aí embaixo quem você acha que ganha e já comenta o meu porquê, né? Eu não posso dar minha opinião hoje aqui tão aprofundada assim, porque ainda pretendo fazer uma batalha sobre esses dois, e se eu falar muita coisa, eu posso entregar o resultado da minha batalha quando eu for fazer. Mas ainda assim, bora reagir a isso daí. Se você é novo no canal, já se inscreve, e se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho. E sem muita enrolação, bora ver isso aí que eu quero ver esse resultado. Aizen e Madara são dois vilões icônicos, poderosos e impiedosos, cara. Uma luta que tem muitas discussões e que também é bem difícil de dizer quem realmente vence, é entre Aizen e Madara. Mas essa batalha mortal eu vou te dizer exatamente quem venceria, detalhe por detalhe. Então bora lá. Ó, eu noto que ele já começou aqui o vídeo com a música de Bleach. Será que isso é um sinal que o vencedor vai ser o Aizen? Será? Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Temos Mais e um duelo mortal. No duelo mortal de hoje é entre Aizen e Madara. Então se prepara, apaga as luzes, fica confortável, pega o seu lanche, se prepara para o seu almoço ou janta, que hoje é dia do duelo mortal, hoje é dia de Aizen e Madara. Madara versus um esquadrão todo da Aliança Shinobi. Um batalhão. E o Aizen versus toda a Society. Vamos primeiramente começar com Aizen. Aizen ele tem poderes e habilidades como o seguinte: excelente no combate corpo a corpo, extremamente inteligente. Aqui ele não falou quais versões que ele vai usar, porque tem um Aizen ali que luta com o Ichigo e também tem um Aizen lá no final do mangá, da história. Madara é a mesma coisa, tem várias versões. E ele também não falou se vai considerar a energia, se chakra vai considerar a mesma coisa lá no caso de Hyatsu. Então era legal explicar isso aí no começo, porque isso pode mudar uma coisinha aqui ou tá ali no meio da luta, né? Mas bora ver se ele vai terminar falando ou se não vai. Ciência espiritual, ele pode ver espíritos, também objetos invisíveis. Percepção extrasensorial, ele é capaz de detectar a Hyatsu de dimensões diferentes. Consciência cósmica, ele é capaz de sentir e também dizer o que está acontecendo em diferentes dimensões. Aumento de status, ele pode aumentar seu status, né? Por exemplo, Chupo, para poder aumentar a sua própria velocidade, né? Viagem dimensional, manipulação da eletricidade, manipulação da gravidade, desconstrução e também manipulação do tempo e do espaço. Por exemplo, o Hadou 90, né? É dito ter a capacidade de atomizar qualquer pessoa dentro dele e também fazer com que a gravidade distorça o espaço e tempo. Absorção de energia, projeção de energia, criação de ilusão e também manipulação da percepção com a sua espada Sougetsu sob a sua própria hipnose perfeita da Hyoka Suigetsu. Transformação e também evolução reativa com o próprio Roigoku. Fator de cura, dependendo então se for o Rogoku, né? Se estiver realmente bastante alto, né? Se ele estiver usando na ocasião a sua transformação, ele tem um fator de cura muito alto. Imortalidade, o Aizen não pode morrer por causas naturais. Seu fator de cura impede com que ele seja morto gravemente. E também, claro, que o Rogoku também fica mais difícil de matar ele, né? Por causa do seu fator de cura e também a sua imensa imortalidade. Teletransporte, criação, através do próprio Rogoku, Aizen ele pode transformar um Holon normal em um Arranca. Distorção da realidade, ele pode também tornar desejos de seus súditos reais usando então o próprio Rogoku. Manipulação da probabilidade, absorção, o Aizen é capaz de absorver almas para poder aumentar seu próprio poder. Criação de barreira, ele também pode criar barreiras, né, para poder se proteger as suas partes de trás, né, do seu pescoço, e a sua própria Hyatsu também serve como uma forma de barreira também. Nulificação de poder, o Reigoku pode anular as habilidades e também técnicas daqueles que massivamente são mais fracos do que o Aizen. Selamento, manipulação da alma, os Shinigamis ele podem danificar diretamente as almas com as suas Zanpakutos. Interação não física, ele pode também atingir espíritos e também objetos intangíveis. Aura esmagadora, com sua aura ele é capaz de desintegrar seres fracos com apenas simplesmente... Quem não lembra daquela cena lá fantástica que ele coloca o Green Joe de Agajag pra ficar de joelho, simplesmente elevando a pressão espiritual? Muito marcante aquela cena, não tem como esquecer aquilo. Por estarem perto dele, né? Telecinese, apagamento de existência, a Hyatsu do Aizen, ela é tão potente que qualquer um com um espírito fraco, né, será apagado por estar em contato extremamente perto dele, né? E vai lembrar que... Sim, quando ele tá naquela forma dele já do Hokyo, que ele tá se transformando, um humano passa perto dele e é basicamente evaporado, basicamente desintegrado, só em chegar perto dele.
esse efeito também se aplica a objetos inanimados também. Percepção extrasensorial, como o Aizen, ele é um transcendente, né? Ele é um ser transcendente que transcende todas as outras dimensões, ele não pode ser sentido por oponentes inferiores, a menos que ele permita. Indução da paralisia também. Vamos agora para o Madara. Manipulação do chakra, especialista no combate corpo a corpo, aumento de status, ele pode aumentar sua velocidade ou outras habilidades, criação e também duplicação de ilusões, manipulação do fogo, do ar, água, eletricidade e também terra. Percepção extrasensorial, ele pode detectar pessoas mesmo em locais distantes. Domínio das armas, ele é um especialista no uso de armas como kunai, shuriken, espadas, foices e assim vai. Reflexão de ataque, invocação, ele pode invocar, por exemplo, a Kurama para poder combinar ela com o seu próprio Susanoo. Muito tolerante à dor e também ele tem um Sharingan, né? Ele tá considerando então até a Kyuubi, então ele tá considerando Madara Vale do Fim ou não? Ou só ele tá considerando tudo que realmente que o Madara já conseguiu fazer? Eu acho que deve ser tudo, né? Porque não faz muito sentido pegar o Madara Vale do Fim, mas bora ver. O Sharingan dele, ele tem uma visão aprimorada, análise de informação e também mimetismo de poder, reflexão de ilusão. O Sharingan ele tem a capacidade de decifrar genjutsu do seu próprio oponente. Nulificação de ilusão, o Sharingan ele pode libertar ou anular ou colocar pessoas em um genjutsu. Projeção astral, o Sharingan também permite com que o usuário se projete na consciência interna da pessoa com um mero olhar. Criação de ilusão, manipulação da mente, indução da paralisia, manipulação da percepção e realidade subjetiva. Ao custo da visão Sharingan, por exemplo, o Izanagi, né, pode livrar o usuário de qualquer coisa desvantajosa, como por exemplo ferimentos ou morte, lançando então uma ilusão na pessoa, transformando ela, a sua realidade indesejada, em um sonho ou ilusão. Já com o Mangekyo Sharingan, ele tem a aura, uma aura bem poderosa, manipulação da alma, interação não física, criação de armas, criação de campo de força, também pode aumentar o seu próprio tamanho, claro, com o próprio Susanoo também. Com o Rinnegan dá uma dada o seguinte: sentidos aprimorados, o Rinnegan ele pode ser capaz de perceber várias barreiras invisíveis, também pode ver os clones do limbo invisíveis, que residem em uma dimensão diferente, também normalmente são impossíveis de perceber. Possessão, clara evidência e também telepatia, manipulação da gravidade, telecinese e também selamento, interação não física e também manipulação da alma, projeção de energia, absorção, o caminho preta permite com que o usuário absorva o ninjutsu, também pode absorver o chakra através do contato direto ou à distância. Fator de cura, a absorção do chakra do caminho de preta pode revitalizar e também curar o próprio Madara. Criação de ilusão, com o próprio Tsukuyomi infinito, regeneração, ele também contém o DNA do próprio Hashirama dentro de si, ele também pode se regenerar mesmo que uma das partes do seu peito ou braço, né, for destruída, como por exemplo lá com o Maitogai. Imortalidade, baseado então no seu próprio fator de cura, manipulação do Yin e Yang, manipulação da matéria com as esferas da busca da verdade, distorção da realidade, apagamento da existência, nulificação de poder, as esferas da busca da verdade, nego e também apago todos os ninjutsu ou quaisquer que entram em contato com ele, com as esferas da busca da verdade, né? O que inclui também a própria energia e também ataques elementares. E também tem, para finalizar aí, manipulação do espaço e também do tempo. E também, claro, o próprio Susanoo, que já se engloba a muitas das coisas também. Vamos agora para o combate. Bora ver, galerinha. Madara e Aizen, eles seguem uma disputa para ver quem realmente é o mais poderoso desde muito tempo. São dois vilões icônicos e também poderosos, e até mesmo onde você torce para que eles deem uma surra no protagonista. É verdade, na minha opinião, o universo de Bleach ele é bem mais expansivo do que... Só pra vocês saberem, eu gosto muito de Bleach e também gosto do protagonista que é o Ichigo, mas no quesito gostar, eu gosto mais do Aizen do que do Ichigo, tá? Pode falar o que quiser, o Ichigo é protagonista, tem que gostar mais dele. Não, eu gosto mais do Aizen. O Aizen pra mim é mais marcante, mais impactante, então gosto também do Ichigo, mas gosto ainda mais do Aizen. Que o próprio universo de Naruto. E é nem a questão de poder em si, né? Poderes em si, não. Mas sim em capacidades de cada personagem que eles têm. Por exemplo, os Shinigamis, por exemplo, eles são espíritos que podem tremer o mundo espiritual, ou o inferno, né? Que existe no mundo de Bleach. O Aizen, ele já foi treinado para poder usar espadas e também dominar elas corretamente. O Aizen, ele mostrou poucos feitos de força física, tá? Além de que bloquear também destruir os Sanjins Bankai do Capitão Konamura. É porque a galera de Bleach, em sua maioria, eles não são realmente personagens que andam usando tanta força bruta assim, porque a maior parte deles usa espada, então não depende tanto de força bruta assim. Mas a maior parte dos poderes lá é realmente focado em coisas diferenciadas, em hacks, habilidades diferentes, e não necessariamente em poder bruto ou em força bruta. Também alguns dos capitães e também a maioria dos Soris, né?
aqueles que ajudaram o Ichigo na luta contra o Aizen. Ele também chegou até a colidir com o Dangai do Ichigo, também levou o golpe do Soul King Rei Quincy, né? Quando ele tava lá com o poder do Rei Quincy. Só que Aizen, ele não tem muitos feitos de força bruta, como eu falei. Além de, claro, também poder lidar contra o próprio Yoruichi mais fraco. O Aizen, ele não necessariamente ele vai usar força física para poder lidar contra o próprio Madara. Afinal, não é o forte dele. Ao contrário do Madara, usar Taijutsu, como por exemplo em combate corpo a corpo, apesar do Madara não ser o top do top no Taijutsu, tá? Ele ainda se destaca em lutas bem difíceis. Mas assim, se for considerar o Madara no auge, ele também não estava usando basicamente Taijutsu. Até quando o próprio Gai foi lutar contra ele, ele estava meio que evitando sair na trocação sincera. Então, no auge dos dois, eu acho que eles são parecidos. Nenhum realmente faz tanto uso de força bruta. Eles usam mais suas habilidades diferenciadas. Por exemplo, no próprio combate contra o Hashirama, durante muito tempo, o combate contra os Shikages em si, né, todos juntos, Naruto e dentre muitos outros. Mas o fator que diferencia o Madara pro Aizen é que a diferença do Aizen, ele se contém na maioria das vezes também nas suas próprias lutas. Ele prefere brincar com os seus oponentes. O Madara, ele não tem essa brincadeira, né, de vamos brincar com o oponente. Se ele tiver que usar o Susanoo ou usar um jutsu tão poderoso, logo de cara, ele vai usar. Nessa parte que eu discordo, tá? Porque o Madara literalmente fala que iria brincar, no caso, com o Maitogai. Ele fala que ia brincar com o Maitogai. E também falou que ia brincar, no caso, com os 5 Kages. E no caso, ele fica fazendo testes com os 5 Kages. Ele vai usando o Mokuton, entendeu? Ele vai usando o Katon. Vai usando ali o Susanoo antes da forma perfeita com os clones. Ele vai brincando. E nesse meio tempo, ele vai até soltando aquelas frases. Que nem aquela. Vocês querem que esses clones lutem com ou sem Susanoo? Cara, se isso aí for lutar a sério... Não é lutar sério. Enquanto os clones vão lutar, o Madara fica lá de longe, de braço cruzado, olhando, assistindo a luta, tá? Se ele realmente quisesse acabar com a luta ali, ele teria acabado no começo, entendeu? Então não tem esse negócio aí de que o Madara luta sério também desde o começo, não. Ele geralmente dá uma brincada com os oponentes dele. Só se for um cara realmente muito poderoso, ele pode levar a sério. Mas se não for, se ele não reconhecer logo de cara como muito poderoso, ele vai dar uma brincada. Ele fez isso no caso com o próprio Gai e também fez isso no caso contra os 5 Kages. Eu acho que nesse quesito ele e o Ai são parecidos. A gente chega a ver isso claramente na Grande Guerra Ninja, na luta dele contra todo mundo, literalmente. Ele usou o Rinnegan, sem mesmo precisar, usou o próprio Susanoo também. Não é bem assim. No caso, ele usou o Rinnegan. Quando ele usa o Rinnegan, ele usa o Rinnegan para absorver o Rasen Shuriken do Naruto. Ou ele usava ali, no caso, o Rinnegan, ou ele usava, no caso, outra ativação de Susanoo. Mas no caso, o que fazia mais sentido realmente era absorver o Rasen Shuriken com o Rinnegan. Então não foi porque ele ativou porque, enfim, aleatório. Ele precisou da técnica de absorção e usou, no caso, o Rinnegan. O próprio Tenga Shinsei, que ele também usou para poder trazer 2 meteoros no meio do campo de batalha. E é meio que claro que o Madara vai usar melhores jutsus ou habilidades, independentemente da situação, para poder finalizar logo o seu oponente. Agora, o problema disso tudo é que Aizen, a partir do momento que ele entra no campo de batalha, o inimigo ele não consegue perceber se ele está preso numa hipnose ou não. O Aizen ele faz uma hipnose perfeita, que fica até mesmo difícil para personagens que usam ilusões tentar escapar. E falando em ilusões, o Aizen ele pode ser afetado por genjutsus, mas o chakra ele é uma força vital presente em todos os seres. O chakra, no caso, né, na obra do próprio Bleach, ele é representado como Hyatsu, como a força ou o próprio oxigênio, né, que cada... Então ele está considerando realmente que Hyatsu e chakra é a mesma coisa. Interessante isso daqui. Eu acho que ele deveria ter falado no começo do vídeo, mas enfim, o que importa é o que ele está falando. Tem. Só que o Aizen ele deve ser capaz de resistir à maioria das formas de genjutsus, além do próprio Mugen, o infinito do Tsukuyomi. A Sogetsu funcionaria até o Madara descobrir a habilidade do Aizen de ilusão, semelhante a quando o Sasuke lutou contra o Izanagi do Danzou também, né, por exemplo. A partir desse momento, Madara ele pode ver através das ilusões com seu Mangekyo Sharingan, mas o Aizen ele pode simplesmente ignorar a arma dele. A Sogetsu, no caso, não seria tão diferente assim que o Madara tentar sequer fazer alguma coisa usando suas habilidades. Além disso também, a mente do Aizen ela é combinada com seu Shikai, onde sim dominaria o Madara com seus primeiros minutos de luta, sem mencionar o seu próprio Hado e também Bakudo. Ainda há também uma discussão entre Aizen e o Madara no Edo Tensei, e para ser mais sincero, para ser mais simples aqui com vocês, tá, sobre isso, nenhum dos movimentos que o Aizen poderia fazer contra o Madara nem sequer iria ferir o Edo Tensei. O Madara ele iria continuar voltando à existência até que ele matasse o Aizen, mas claro que aí tem um selamento que sim ajudaria e muito o Aizen a se livrar do Madara. O Madara, se for
forçado a usar o Rinnegan e por algum motivo ele soltar vários meteoros incontrolavelmente por causa da reserva de chakra infinita, né, que ele tem, com o Edo Tensei, por exemplo, né? E isso pode ser fatal. Lembrando, pode. Além disso, ele poderia usar os pens, os caminhos dos pens, né? Ou controlar bijus para poder tentar ficar mais forte. O Aizen, ele ainda tem uma força final do Rokyoku. Nessa forma, é claramente que o Aizen, ele é muito superior ao Madara, estando então numa dimensão muito superior ao próprio que o universo de Naruto tem. A partir desse momento que o Aizen ele fosse entrar nessa forma, o Madara seria derrotado facilmente, muito facilmente. E mesmo com o Edo Tensei, o Madara sendo revivido e tal, o Aizen ele ainda assim continuaria a destruir o Madara até o Madara se cansar, até o Madara desistir. O Aizen com o Rokyoku, ele pode atingir os níveis mais altos da velocidade da luz, onde ele atacou severamente os tenentes, mesmo em sua versão mais fraca, como capitão da Sociedade das Almas. Ele foi bastante rápido o suficiente para poder acabar com o Ichigo e também o próprio Renji, só com um único golpe. Lembrando, é a versão mais fraca do Aizen. O Madara ele chegou a acertar e desviar também do próprio segundo Hokage, né? Também do próprio Minato com o modo sábio. Ele nem teve problemas com a própria areia do Gaara. Ele também acertou o Kamui do Obito. Por mais que o Madara ele tenha aquele raio roxo, né? Que atinge a velocidade da luz, por exemplo, contra caras rápidos, né? O Madara não conseguiu acompanhar 100% o Maitogai com o oitavo portão, por exemplo, né? Aberto. Já o Aizen, ele mostrou feitos de velocidade muito superior e muito mais rápido que conseguiu acompanhar o próprio Soul King, Rei Quincy, né? Que é muito mais rápido que a própria luz. E o Aizen, ele ainda assim pode também reagir antes mesmo que algo possa acontecer. Já os clones do Limbo não podem ser tocados e também tem uma consciência separada. Os 6 caminhos do Pen podem causar, receber e evitar danos, sem mencionar que a liberação da madeira, além de que é do tamanho do próprio chakra do sábio, melhora e tudo pro Madara. Pode também ver através de qualquer pessoa. Madara ele também é capaz de desviar de um ataque do Hajin voador, com teletransporte instantâneo enquanto estava cego. Então o Chupô do Aizen e o teletransporte dele, que ele usa, tá? Em certas ocasiões podem ser inúteis. Os ataques do Aizen simplesmente não acertariam. E ele não tem tempo de fazer o Hadou 90, né? Para poder usar contra o Madara. Por exemplo, a Final Form do Rokyoku causaria muitos danos no Madara, absurdamente alto. Talvez até pior do que o próprio Maitogai. Mas ainda assim, Madara poderia sobreviver por causa da sua regeneração. Eu sei, é difícil de sobreviver, sim, mas tem possibilidade de sobreviver a um ataque direto. Falando também no próprio Limbo, por mais que o Limbo seja de uma dimensão diferente, vale lembrar que o Aizen, ele transcende a muitas dimensões. Então, talvez, tá, o Aizen sim possa ver o próprio Limbo do Madara, independentemente se é pelo sentido ou pela visão. O Aizen ele vai conseguir ver, por quê? Porque as dimensões do Aizen, ela é muito mais alta do que o próprio Limbo. Agora, se pegarmos o Aizen atual... Cara, eu acho que ele tá fazendo uma confusão bacana aí, tipo, ele tá misturando muito conceito, como eu posso dizer. Ele fala alguns momentos como se fosse o Madara Vale do Fim, aí depois já fala como se fosse o Madara do Tensei, depois já fala como se fosse o Madara Rikudou. O Aizen é a mesma coisa. Então é que eles falam como se fosse o Aizen lá da luta contra o Ichigo, que tava fundido ainda com o Kyoku, aquelas transformações dele lá, e tem hora que ele já fala também como se fosse o Aizen do final do anime. Eu acho que isso aí dá uma destoada. Por exemplo, ali teve um momento que ele falou, dando a entender como se o Aizen lá da luta contra o Ichigo já tivesse a velocidade da luz. Feito concreto pra isso não tem, tá? Feito pra isso concreto não tem. No final do mangá de Bleach, certeza que o Aizen tem velocidade da luz, porque o Ichigo também já tem feito concreto que prova isso, o Rei Quincy também, e o Aizen estava no mesmo nível que eles, então ele tem no final. Lá na luta contra o Ichigo, o Mugetsu não tem feito realmente concreto em relação a isso daí. Ele também fala que o Madara teve dificuldade contra o Gai, enfim, no ataque lá final do Gai, mas não teve. Para quem realmente viu e prestou atenção, o Madara escolhe receber o ataque do Gai. Ele vê lá o poder e tudo mais, ele já tinha dito que ia brincar no caso com o Gai, e ele aceita receber o ataque de frente. Ele nem sequer tentou realmente desviar. Ele viu que o Gai estava distorcendo espaço em volta dele, e em nenhum momento ele realmente tentou esquivar, bloquear o ataque. Não, ele só esperou realmente pegar o ataque de frente, tá? Essas coisas também de dimensões aí que ele tá falando do Aizen é meio complicado, porque o próprio Aizen fala que tinha transcendido dimensões, mas ele não é muito claro em relação a esse tipo de dimensão que ele tinha transcendido. No caso do Mugen, como é que passa lá? Do Limbo do Madara, não é realmente essa questão de dimensão, tipo, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão. Não é nesse sentido que o Limbo existe outra dimensão. Ele existe, no caso, outra dimensão paralela àquela lá do universo original de Naruto. Não é a questão de ser 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões, não é nesse sentido. É, digamos, uma dimensão diferente. Então não é quesito não é porque o Aizen, digamos,
teoricamente transcendeu a quinta, sexta, sétima dimensão, que ele vai automaticamente conseguir enxergar, no caso, o limbo. Porque, no caso, não é questão de ter transcendido dimensões realmente falando, e sim ter acesso à dimensão que o limbo existe. Para ele ver, no caso, o sentido teria que, de alguma forma, ter acesso à dimensão que o limbo existe. E, que eu já falei antes também, essa história que o Aizen transcendeu dimensões é meio sem sentido dentro da própria história de Bleach, porque ele fala que ele era um ser que tinha transcendido, ele queria transcender os Hollows, queria transcender os Shinigamis, e ele fala mesmo de besteira lá, pro Ichigo. Só que no final, ele não tinha transcendido nem sequer a superior ao Ichigo, e o Ichigo, querendo ou não, ainda era um Shinigami ali. Beleza que o Ichigo, enfim, é várias coisas, ele é Quincy, ele é Funbrig, ele é Hollow, ele é tudo, basicamente, no universo de Bleach. Mas ainda assim, naquele momento ali, ele estava usando, no caso, um poder de Shinigami. E o Aizen meteu o louco, dizendo que tinha transcendido todos os níveis lá, mas no fundo, ele não estava nem sentindo a energia espiritual do Ichigo, porque ele não era mais poderoso que o Ichigo. O Ichigo é quem realmente tinha transcendido a mais que ele, a ponto do Aizen não conseguir sentir a pressão espiritual dele. Então o Aizen estava falando lá o que ele achava. Ele fez uma teoria do porquê ele não sentia a energia espiritual do Ichigo, ele fala que o Ichigo só tinha força bruta e não tinha mais energia espiritual, porque ele não estava conseguindo sentir. E nesse meio tempo ele estava metendo essa história aí que ele tinha transcendido isso, que ele tinha transcendido aquilo, mas na prática isso aí não ficou provado não, tá? Isso aí é, digamos, delírio do Aizen. Mas bora seguir aqui. Que seria lá na Guerra do Sangue dos Mil Anos, rapaz, aí seria praticamente fácil, pra não dizer um pouquinho difícil pro Madara perder, tá? Por mais que as ilusões do Aizen sejam poderosas, Madara ele pode ver e também quebrar ilusões do próprio Aizen, através do Rinnegan ou também do próprio Rinnegan Sharingan. Aqui eu também já não concordo que o Madara com o Rinnegan conseguiria quebrar a ilusão perfeita do Aizen, tá? A ilusão perfeita do Aizen controla os 5 sentidos perfeitamente. Então, mesmo supondo que o Madara pudesse quebrar a ilusão do Aizen, não seria com o Rinnegan. Madara usar o Mugen Tsukuyomi, vale lembrar que o Tsukuyomi não é apenas um genjutsu padrão, tá? Mas é um controle mental forçando então e também absorvendo a própria energia. O Tsukuyomi ele é apenas um ponto de referência para um aspecto de controle. E mesmo que o Aizen ele possa não ser afetado por genjutsu, Tsukuyomi ele ainda assim pode funcionar como controle de mente. Por exemplo, o Aizen ele tem sonho de destruir a própria Soul Society, e é esse ponto que prejudicaria o próprio Aizen. Não podemos esquecer também que o Aizen ele ainda assim ele é muito inteligente e científico, talvez bem mais inteligente do que o próprio Madara. Por mais que o Madara ele tenha um QI altíssimo no campo de batalha, por ser muito estrategista, o Madara ele manipulava as pessoas, como por exemplo a Akatsuki e todo mundo ninja. Mas na verdade mesmo, né? Quem estava manipulando tudo, também o próprio Madara, era o próprio Zetsu Negro. O manipulador manipulou o outro manipulador. Isso, meus amigos, é um prato cheio pro Aizen. Por quê? Porque a obra inteira de Bleach, o Aizen era o cara que manipulou tudo, literalmente todo mundo. E ele sabe muito bem fazer isso. Por mais que na final da história lá da Grande Guerra Ninja, né, onde Madara foi morto, tenha sido bem ruim, né, bem meia boca. A morte do Madara daquele jeito, na minha opinião, foi bem meia boca. Kishimoto nem tinha muita criatividade pra poder matar o Madara. O maluco tava tão apelão que teve que fazer ele morrer de uma forma tosca. Enfim, a hipnose perfeita do Aizen pode controlar os 5 sentidos de seus oponentes, como a própria Shinkai de sua Zanpakuto, que será completamente sucumbida à hipnose uma vez que ela for ativada. Em sua forma Muken Char, ele não precisa mais dessa espada para poder realizar essa habilidade, mas do seu único olhar. Controlando então os 5 sentidos, pode ter certeza que a mente do Madara estaria presa, tá? No próprio Aizen. O Madara, ele até tem uma chance de sair das ilusões em si. Se ele tiver sucesso em quebrar a ilusão, determinar onde o Aizen está, enquanto ele ainda está sob a própria ilusão, e também dar o primeiro golpe, né, em si. Colocando então o Aizen sob um genjutsu. Sim, seria muito complicado, muitos fatores. Agora, Thiago, o Madara com Susanoo ou ataques massivos com meteoros pode ferir o Aizen? Não pode. Eu digo até mais. Nenhum jutsu do Madara, como bola de fogo, estilo de água, madeira, vento, qualquer outro tipo de jutsu em si, vai afetar o Aizen. Por quê? Por causa da sua própria imortalidade do Aizen. Por conta do Aizen ter tido uma fusão com o Hogyoku. Ele ganhou algum grau de imortalidade, permitindo com que ele possa se regenerar de dano causado pelo Mugetsu no próprio Ichigo, por exemplo, né? Que ele também chegou a viver além da sua própria sentença de 20 mil anos em Muken. E ele não sofreu nenhum tipo de dano ao usar o Hadou 90 em si mesmo na tentativa de se libertar da cadeira supressora da Reiatsu, a qual ele estava preso. Apesar da sua técnica ter sido destruída, né, todas as criaturas restantes no globo ocular do próprio Rei Quincy, a maioria que estavam nos seus arredores, né, foram destruídos. Mas mais pra frente da história, foi mostrado que
o Aizen ele foi desmembrado e também empalado pelo próprio Rei Quincy e sobreviveu sendo engolido por uma imensa e caótica Reiatsu. Então não, Aizen não morreria praticamente para nenhum ataque do Madara. Verdade. E sabe quando eu falei das hipnoses em si, do Madara e do Aizen? O Madara tentar resistir ou quebrar as hipnoses? Então, o Aizen, na Guerra Sangrenta de 1000 anos, o Aizen atual ele mostrou ainda mais seu potencial com a sua Shikai. A habilidade especial do Suigetsu é a própria Kaizen Saiminin, que ele controla os 5 sentidos até o ponto em que ele pode fazer com que o seu alvo interprete a mal forma, a massa, sensação, cheiro de outra pessoa como sendo o de um inimigo. A condição para essa pessoa seja pega por essa habilidade é que o inimigo veja a Kokyo Tsugetsu no ponto exato em que ela é liberada, algo que não seria tão difícil. Depois de vê-la apenas uma única vez, essa pessoa sucumbirá completamente à hipnose toda vez que for libertada, independentemente de quanto o tempo ela chegou a ver. Por mais que os Virsorides, permaneceram afetados mesmo depois de 110 anos, quando o Aizen ele desliga a hipnose, por pura força de vontade, a imagem ela é mostrada e também derrete ou quebra. A hipnose completa da Hokyoka Suigetsu é completamente e absurdamente, impecável. Mesmo que o alvo esteja ciente de estar sob uma hipnose, ele não pode resistir à sua influência. As habilidades hipnóticas da Hokyoka Suigetsu o tornam uma ferramenta altamente útil em combate, pois o Aizen ele pode criar ilusões simplesmente ou complexas, para poder enganar seus oponentes. Por exemplo, ao criar uma isca para si mesmo ou também outras ilusões para poder distrair seus próprios oponentes, o Aizen ele pode esconder seus próprios movimentos e também atacar impunemente. Seus oponentes em si ele permanecerá focado na ilusão até que seja tarde demais para poder reagir. E depois que a própria Hogyoku desintegra seu impacto, o Aizen ainda assim ele é capaz de usar seus próprios poderes ilusórios, mesmo contra o todo-poderoso Rei Quincy. Mas ao contrário do uso anterior da própria hipnose completa, concedido pela sua própria Shikai, o Aizen ele implica que ele não está mais ciente sobre o próprio Rei Quincy, que estava percebendo no momento as ilusões e que não tinha controle sobre a influência da própria Suigetsu em Ichigo se ele tivesse sido exposto ao seu poder. Além disso, a hipnose durou apenas até que o Rei Quincy tivesse sido revivido, Então, para resumir esse duelo todo, Madara, mesmo em seu auge contra o Aizen atual, na Grande Guerra, o Aizen ele assim manteria-se superior ao Madara. Até mesmo o Aizen com a Hokyoka já teria o poder suficiente para poder acabar com o Madara completamente. O Aizen ele tem muitos Hadous, cada um diferente do outro. Um Hadou específico, por exemplo, é o próprio Hadou 90. O Kuroitsugi, onde faz o alvo ser selado dentro do seu próprio caixão preto, é aparentemente cortado, então dentro dele uma grande torrente de gravidade está localizada no próprio interior que distorce espaço e tempo, também restringe qualquer chance. Isso aqui não ia nem de longe vencer o Madara, O próprio tenente lá foi afetado, enfim, sobreviveu depois. Ele ficou ferido, mas tenente não, capitão. Mas enfim, ele resistiu e sobreviveu àquilo ali. O Madara pode até tomar dano daquilo ali, ok, mas ele obviamente ia se regenerar. Isso sem considerar, no caso, o Madara imortal. O Madara que lutou contra o Gai já conseguiria sobreviver àquilo ali, porque ele resistiu ao ataque do Gai, que também já distorceu o espaço e sobreviveu de boa, Então ele resistiria àquilo ali. Se for considerar o Madara imortal, aí que realmente, não tem como. Se for considerar o Madara imortal, aí que realmente não faz nenhum sentido considerar que aquele ataque seria suficiente para parar o Madara. De fuga. Madara sendo preso nesse Hadou, cara, seria o fim pra ele completamente. Não teria condição nenhuma pra poder tentar escapar daí. Fora que também tem o próprio Hadou 99. 5 grandes pilares de luz. É isso que eu tô dizendo. São técnicas, no caso, que pessoas que nem sequer têm a regeneração do Madara e que não são imortal conseguiram sobreviver. Não faz sentido achar que o Madara, que é imortal, não iria sobreviver, entendeu? Ele pode pegar dano? Pode, mas ser derrotado por isso, não iria, Que são gerados ao redor do lançador composto de própria Reiatsu, que se assemelham a grandes dragões. Outra coisa que ele não está considerando é que ele já considerou lá no meio do vídeo que chakra e pressão espiritual seria a mesma coisa. E se for seguir essa lógica, esse Hadou 99 aqui, por exemplo, o Madara poderia absorver o Amuar facilmente com as Goldamas ou com o Minotauro, ou absorver o caminho do Rinnegan. Kido proibido, cara, pois não apenas destrói o ambiente, mas também absorve Reiatsus nas proximidades, para poder melhorar a si mesmo, o que absorveria, sim, muito provavelmente, o chakra do Madara. Quem vence?
Olha, jovens, por mais que eu goste sim do Madara e tudo mais, na minha opinião, não há nada que o Madara possa fazer para poder derrotar o Aizen. Mesmo com as ilusões, habilidades ou jutsus, Aizen ainda assim tem muitos H2 para poder contra-atacar, tem sua própria inteligência e também, claro, suas ilusões em si, perfeitas, né? Que poderia sim impedir que o Madara possa tentar escapar e também ser selado, né? Então, na minha opinião, Aizen sim vencer esse duelo até com uma certa facilidade. Mas e você concorda comigo com o Aizen? Ó, gostei do vídeo, tá? Não vou dizer realmente se concordei ou discordei com o resultado, para não entregar, enfim, o vídeo que eu quero fazer no futuro sobre Madara vs Aizen. Mas eu vou dar aqui alguns pontos. Eu acho que faltou ele realmente dar um argumento mais preciso para afirmar a vitória do Aizen. Porque ele falou, no caso, que ele pode usar o Rado 90, o Rado 99, para, no caso, vencer o Madara. Isso daria certo? Não, não daria certo. Porque, como eu falei, o Madara é muito resistente, tem uma regeneração muito boa e no auge dele ele é imortal. Então, mesmo que ele pegasse dano disso tudo aí, ele ia se regenerar depois e ia continuar de boa. Então, finalizar o Madara, isso aí não iria conseguir. Hipnose perfeita, mesma coisa. Ele enrolou, mas ele não se aprofundou tanto assim para falar realmente como o Madara seria pego ou se ele conseguiria quebrar. Porque no universo Naruto as pessoas colocam os outros em ilusões e também conseguem quebrar. O Aizen, por exemplo, não tem essa experiência. Ele coloca os outros em ilusão, mas quase ninguém nunca tentou colocar ele em ilusão. Então ele não tem experiência de cair em ilusão, entendeu? Então eu acho que faltou ele explicar mais isso daí. Por outro lado, também ele não explorou a possibilidade do que o Madara poderia fazer para finalizar o Aizen. Ele não falou de caminho humano, ele não falou de esfera da busca da verdade, entendeu? Ele não se aprofundou tanto assim no limbo. Ele se aprofundou, no caso, falando que o Aizen poderia meio que ver o limbo. Mas ele não falou realmente como ele poderia combater o limbo, entendeu? Então eu acho que faltou umas nuances, umas coisinhas ali pra finalizar. Mas foi um bom vídeo, tá? Não tô realmente falando que o vídeo foi ruim, nada disso. Eu acho que foi umas coisinhas que faltou ali pra ficar 10. Mas foi um bom vídeo, tá? Gostei. Tem ótimos pontos aqui, realmente. Enfim, só não vou falar realmente que concordei com o resultado, porque eu acho que faltou uma coisinha ali pra ele cravar. Tanto se ele quisesse dar a vitória pro Madara, como se ele quisesse dar a vitória pro Aizen, ele tinha que dar um argumento, digamos, mais forte pra falar, ó, o Aizen ganha por causa disso aqui, Madara ganha por causa disso aqui. O motivo que ele deu foi o Rado 90, Rado 99. Isso aí não ia eliminar o Madara. Então, por esse motivo, ele não venceria, no caso, o Madara. Com isso, não, tá? Não tô dizendo que o Aizen não ganha, não tô falando isso. Mas com Rado 90, Rado 99, não conseguiria, tá? Então, é basicamente isso. Foi um bom vídeo, gostei. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver o vídeo na íntegra. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!